Bom dia, meu nome é Flávio Paixão, eu sou professor de parasitologia da Escola Politécnica de Saúde Joaquim Venâncio, daqui da Fundação Oswaldo Cruz, e eu fui convidado para conversar sobre um conjunto de doenças veiculadas pela água, especificamente aí dentro da minha área, causada por protozoários, mais especificamente ainda sobre amebíase e giardíase, mas não tem como a gente conversar sobre essas doenças e a importância delas se a gente não tentar entender um pouco o contexto que nos cerca. A gente tem um quadro bastante complicado no nosso país que diz respeito a mais ou menos metade das casas, esse número é um tanto quanto contraditório, mas ele não está mesmo longe da verdade, sem a rede de esgoto adequada, tá? Seja por água encanada da maneira correta e potável, seja pela canalização desse esgoto para locais adequados, tratamentos, e seja também pela volta em muitas situações e territórios dessa água não tratada, né, oriunda do esgoto, voltando para próximo da população. Dentro desse contexto muito complicado, onde existem muitos responsáveis aí, mas acho que o Estado ele precisa olhar isso com um pouco mais de atenção, a gente tem algumas doenças parasitárias que, quando nós vamos olhar os números dela, seja no Brasil, seja no mundo inteiro, a gente encontra realmente dados superlativos. A amebíase, que é o foco dessa nossa conversa de hoje, ela tem um número estimado no mundo entre 40 a 480, 500 milhões de casos por ano. Isso causando um óbito de 40 a 110 mil pessoas. A gente tem diferenças nesses números decorrente ao tipo de estudo, ao local onde esses estudos foram realizados, às amostras, mas a gente entende que esses números eles não distam da verdade, tampouco da nossa realidade daqui do Rio de Janeiro. E a gente pode, infelizmente, fazer essa comparação para o resto do país que sofre com as mesmas questões aí decorrentes desse quadro sanitário um tanto quanto deficitário. Dentro desse contexto, com esse quadro sanitário bastante complicado, a gente tem uma série de doenças veiculadas pela água, onde diversos micro-organismos têm uma possibilidade de causar doenças para a nossa população. A gente tem uma questão relacionada a vírus, a bactérias, a animais, que são os vermes, e nesse caso aqui mais específico, a gente vai se ater à questão das protozooses, que são doenças causadas por protozoários que podem vir a complicar a nossa saúde. Dentro desse quadro mais específico, a gente vai conversar um pouquinho hoje sobre a amebíase, que é uma doença causada por um tipo específico de ameba, cujo nome científico é Entamoeba histolítica, e vamos conversar também um pouquinho sobre a giardíase. A ideia, o racional de conversarmos sobre essas duas doenças é porque os ciclos são muito parecidos, consequentemente a forma de transmissão e a forma de evitarmos essas doenças são relativamente semelhantes. Quando a gente vai observar um pouco do ciclo de vida desses seres vivos, a gente tem uma questão que é bem interessante, onde a gente pode começar a conversar sobre o ciclo, que é a existência em muitos desses organismos de uma forma de resistência, tá, desses seres vivos. O que seria uma forma de resistência? Forma de resistência do parasita é um tipo de estrutura em que ele desenvolve em algum momento da sua vida, onde ele consegue suportar diferentes situações nesse ambiente externo. Então, com relação à temperatura, com relação à dessecação, a gente tem aí uma estrutura que, no caso dos protozoários, a gente chama de cisto, onde ele consegue resistir de dias a meses, em alguns casos específicos até anos, tá? Nesse ambiente externo, sendo passível ainda de ser veiculado e conseguir entrar numa outra pessoa, desenvolvendo nela essa colonização, tudo bem? Nesse caso, a pessoa que está recebendo o parasita, a gente vai conversar aqui só numa nomenclatura biológica, a gente vai chamar de hospedeiro, que aí no caso da amebíase é o ser humano, tá? E no caso, o colonizador desse organismo, a gente vai chamar de parasita, tudo bem? Então, se eu falar parasita aqui, eu estou me referindo, no caso, à ameba. Se eu falar de hospedeiro, eu estou me relacionando ao ser humano. Como esse ciclo ocorre? A gente tem a ingestão através de alimentos ou água contaminada, tá, desses cistos, essa forma de resistência. Esse cisto, ao entrar no nosso tubo digestório, ele sofre um processo de transformação que a biologia chama de desencistamento. Ele vai ocorrer aqui no intestino delgado e no intestino grosso, que é o órgão de colonização
da entamoeba histolítica em nosso organismo, ele já vai estar na sua forma celular propriamente dita, que a gente chama de forma trofozoíta. É nesse momento onde ele vai se alimentar de diferentes células ali presentes, onde ele pode ou não causar ali uma série de complicações que vão nos dar um conjunto de sintomas que a amebíase pode apresentar na gente. Esse desencistamento ele vai ocorrer no intestino delgado e no intestino grosso, que é o local de colonização da entamoeba histolítica em nosso organismo, a gente vai ter a célula propriamente dita, que a gente na biologia acaba chamando de trofozoíta. É essa interação do parasita com o hospedeiro que pode gerar ou não complicações para nós seres humanos e que podem gerar aí sintomas. Tá? Desde sintomas mais brandos, como simples dores de barriga, até sintomas que podem vir a ser mais graves, como por exemplo uma diarreia, cujo nível pode levar inclusive à desidratação, e é desse quadro específico que a gente tem os números de 40 mil a 110 mil mortes por ano no mundo, decorrentes somente da infecção por entamoeba histolítica. Existem outros quadros singulares onde a gente deve falar também, que é o fato dessa entamoeba histolítica, nesse contexto, pode vir a ser um tanto quanto invasiva, lesar a nossa mucosa intestinal e pode acabar caindo na corrente sanguínea. Essa queda na corrente sanguínea da ameba pode gerar a chegada da ameba em diferentes órgãos, tá? Onde o mais comum nesse caso é o fígado, gerando ali uma complicação inflamatória muito grande que acaba por inutilizar esse órgão. Inutilizar talvez seja um termo forte, mas sem dúvida alguma complica a atuação desse órgão, o que pode também levar o ser humano a óbito. Tá? Então a gente pode ter essa questão de abscesso no fígado. Existem relatos também de abscessos em outros órgãos, então a ameba ela pode chegar em outros órgãos, o pulmão e mais raramente ainda o cérebro, tá? Mas essa questão dela no intestino grosso é, sem dúvida alguma, estatisticamente falando, a questão mais grave de maior relevância que a gente deve se debruçar. Na relação do ciclo, a gente pode ter também, a gente tem sempre nesse órgão, a célula da ameba sofrendo um processo inverso ao desencistamento, que a gente vai chamar aí o processo de encistamento, e esse cisto, que é essa forma de resistência do parasita, acaba sendo liberado nas fezes, e aí a gente tem uma relação direta com o quadro sanitário, uma questão socioeconômica do território, porque se esse território não tiver o encaminhamento adequado do esgoto, o que a gente tem, tá? Devido à simplicidade biológica do ciclo, é o cisto entrando em contato ou com os alimentos que são cultivados ali na terra ou entrando em contato com a água que será ingerida pela população. Consequentemente, se a gente não tiver uma água tratada e nem alguns hábitos onde a gente acaba, por vezes, deixando passar batido, como, por exemplo, lavar as nossas verduras, a gente pode ter esse processo de infecção de outros seres humanos e a gente tem entendido aí o número superlativo de quase 500 milhões de casos por ano de amebíase no mundo. Com relação à giardíase também, que é uma outra doença veiculada pela água e causada por protozoários, o nome científico do protozoário causador da giardíase é Giardia lamblia, mas também é conhecido enquanto Giardia duodenalis ou Giardia intestinalis. Esses outros nomes já nos dão uma dica sobre qual órgão que a giardia acaba colonizando no processo de infecção nos seres humanos, que aí no caso seria o duodeno, o intestino delgado. Existem algumas particularidades referentes a serem espécies diferentes de protozoários, então, consequentemente, a giardia ela acaba causando um conjunto de sintomas um pouco diferentes, também leva a um processo diarreico, mas um pouco mais característico aí, porque a giardia ela dificulta a absorção de gordura do nosso organismo, então as fezes são mais gordurosas, o que a medicina chama de esteatorreia. Pode haver com mais frequência sangue, no caso, nas fezes, mas o ciclo é relativamente simples, muito semelhante também, e nós adquirimos a giardia através da ingestão de cisto presentes em água ou alimentos contaminados. Então, nesse caso, a gente tem uma interseção clara aí com o ciclo da amebíase, no que diz respeito também
as formas de prevenção dessas doenças. Elas têm particularidades que vão para muito além disso, aliás, são assuntos que não se esgotam em um simples vídeo. A giardia, ela acomete mais crianças que adultos, o que não significa que adultos não possam ter também a infecção por giardia, mas nos adultos ela acaba gerando menos problemas, tende a ser mais autolimitada ali essa questão. Uma questão interessante também no caso dos 2 ciclos é que o paciente assintomático ele também acaba podendo gerar problemas, porque uma vez que ele não é diagnosticado com a presença desses parasitas e se ele não tem o conjunto de cuidados que pode evitar uma transmissão maior desse conjunto de doenças, ele vai ficar ali no meio e mesmo sem sintoma, né, aliás, por conta dele não apresentar os sintomas, ele pode ficar muito tempo liberando esses cistos nas fezes e, caso não haja o cuidado adequado, caso o Estado não esteja realizando o seu trabalho da maneira como ele deveria, veiculando melhor a água e o esgoto, né, que deve ser tratado, a gente pode ter um aumento nesse número de casos. Com relação à profilaxia dessas doenças ou as formas de nós evitarmos, a gente consegue enxergar de maneira muito evidente a importância do agente comunitário de saúde, tá, dentro do seu território para que esse cenário seja mudado. Alguns hábitos são muito óbvios e muito importantes, tá, para que esses números sejam reduzidos, como, por exemplo, o hábito de lavar as mãos. Se você tem uma criança que joga bola, tem contato direto com a mão na terra, joga bolinha de gude, brinca de bolinha de gude, perdão, e ele vai roer a unha, ele está colocando a terra em contato direto com a boca. Então, o hábito de lavar as mãos, para pessoas que manipulam alimentos, pessoas que trabalham em restaurantes ou em creches, é fundamental que o lavar a mão da maneira adequada, seja colocado em prática. Existem questões que são muito mais direcionadas ao Estado, como, por exemplo, a viabilidade dele construir ali um encanamento adequado para que o esgoto que saia da sua casa tome uma destinação coerente e adequada. Da mesma forma que a água que entra pela bica da sua casa, ela também tem que ser tratada. Caso essa água não seja tratada, é recomendável que você filtre essa água ou recomendável que você mesmo ferva. Tá? Dessa forma você consegue destruir os cistos, que são as formas de resistência dos parasitas, no caso dos protozoários. Filtrando a água ou fervendo ela, você também evita que você acabe ingerindo os ovos de vermes, né? No caso ascaris ou próprio enteróbios vermiculares, ou doenças que têm uma relação mais estreita com algum recurso hídrico local, como no caso da esquistossomose. Então, esses hábitos são muito importantes para que a gente consiga mudar para melhor esse panorama. E o tratamento dessas doenças também é relativamente simples. Existem medicamentos que eliminam esses parasitas do nosso corpo e a gente recomenda que você vá ao médico. Se você tem alguma suspeita de alguma dessas doenças ou alguma dor de barriga que está persistindo ali por dias, é recomendável que você vá ao médico. Ele provavelmente vai te passar uma bateria de exames, entre elas o exame parasitológico, e o posto de saúde te diagnosticando a existência de uma giardia ou de alguma entameba histolítica, né, que é um desses protozoários que causam doenças. Por que eu estou falando especificamente da entameba histolítica? Nós temos uma série de amebas em contato com o nosso organismo a todo momento. A grande maioria delas não nos causa problema nenhum, são amebas que a biologia considera enquanto comensais, e a gente também tem um monte de amebas de vida livre, que vivem ali uma série de recursos hídricos e nem causam problemas a nós. Especificamente a entameba histolítica, essa espécie, ela é responsável por esse número aí, bastante escalonado para cima, que nos deixa bastante preocupados.